Como o Império pode ser derrotado em apenas poucos dias? Esse basicamente é a sinopse de como o grupo de Akame ga Kill, em pouco tempo, mais ou menos em torno de 2 meses, conseguiu destruir totalmente o Império, Império corrupto e tirano, que faziam as pessoas sofrerem. Tanto no anime quanto no mangá, ambos esses impérios foram destruídos e foram chacinados por completo. Claro, a diferença do anime para o mangá é que o império no mangá foi mais brutal do que no anime, pode-se dizer assim. E eu ouvi dizer, ainda não cheguei nesse volume, que o volume que no mangá, o protagonista, que ironicamente não é a Akame, inacreditavelmente, que é o Tatsumi, ele sobrevive. Acontece algumas coisas lá e ele sobrevive. Já no mangá, já no anime, não. No anime ele se sacrifica para proteger o povo da a arma imperial gigante. Que o imperador, ao garotinho de 5 anos, usa para poder destruir a Nightwave, que é o grupo que está lá para poder derrotar o Império. Então, eles se juntam junto com o exército revolucionário para destruir o Império, matando as principais figuras importantes, que sem elas, basicamente o Império cai. Pois eles são esse grupo de extermínio massivo. Todos eles têm uma arma indiferenciada e a maioria deles morre de uma maneira bem trágica, pois eles são assassinos. Eles estão destinados a matarem seus alvos para conseguirem seu objetivo final. Nem que eles tenham que morrer no processo, mas o objetivo é acima de tudo. Até mesmo de parentes, que no caso da Akame, ela mata a sua própria irmã, que só sobrou só ela e a irmã, só por ela ter ido pro lado oposto. Tipo assim, ela trabalhar no exército oposto, no caso o exército do Império. Por ela trabalhar no exército do Império e não ter ido junto com a Akame pro exército revolucionário, as duas viraram rivais. E ela mata sua própria irmã para conseguir o objetivo de limpar o Império. Acima de tudo, destruir o Imperador. Nem que isso custe a vida de o próprio parente, ou que todos os outros amigos que ela juntou ao longo da jornada também pereça. Tudo em busca de conseguir eliminar o Império Corrupto. Pois todo sacrifício é bem planejado para esse fim. Não importa se pretende ajudar um grupo ou não. Tudo por um final melhor. Tanto eles quanto o Tatsumi. O Tatsumi ele se sacrifica e busca vingança por causa dos seus amigos, que quando ele chegou na capital, ele queria ser basicamente fazer parte do exército do Império. Só que como ele basicamente fracassou nesse quesito, pois porque ele foi enganado, quando ele chegou no exército imperial, ele estava cobrando muito mais do que ele já é bom em fazer. Aí basicamente ele foi enganado e tudo mais, teve que dormir na rua. Só que um grupo tinha basicamente acolhido ele, um grupo de ricaços acolheu ele na casa deles. Depois que ele perdeu todo o seu dinheiro para ela aqui, ó. Depois que ele perdeu todo o seu dinheiro para ela, que é a mulher gato que faz parte da Nightwave, aí ele foi convidado para poder morar junto com esses nobres. Só que a diferença é que esses nobres são cruéis e sádicos. Eles se pagam de bom moço, quando na prática eles torturavam todos os pobres que achavam pelo caminho. Pode dizer assim, convidava os pobres para ir lá na casa deles e daí para frente torturava eles até a morte. Fazia experimentos cruéis e tudo mais. E a Nightwave, por ter acontecido certos acontecimentos que elas ter feito isso com várias pessoas, alguém contratou a Nightwave para ir lá e eliminar esses nobres. E também porque eles tinham um certo peso com a coroa. Aí esse grupo aqui
que são a Nightwave no início, foi lá e eliminou eles. No início eles são bem fortes e tudo mais, bem parrudão. Só que ao longo da série cada um deles vai caindo. Só que alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas sempre com batalhas sanguinolentas e top. Caso você goste de um mangá e tudo mais, na pegada mangá barra anime, na pegada violenta e tudo mais, bem gore, e com uma história focada em destruir um império corrupto, e com isso, é claro, decapitar o rei tirano, essa história é boa. Apesar de que ela é meio um pouco pesada, o mangá em si. Mas ela acompanha bastante essa premissa. E também tem o anime. O anime, só que o anime ruim é que o Tatsumi morre. Eu ainda não cheguei não li ainda o volume final de Akame ga Kill, se o que o povo teoriza que na verdade o Tatsumi não morre, se ele realmente não morre, ou se a história fica mais diferenciada. Mas no mais, a maior parte da série em si, os acontecimentos, as lutas, são muito parecidas, tanto o anime quanto a HQ. Só que o diferencia também é o traço dos personagens. Enquanto os traços são mais simples, o do mangá, o traço do anime são mais detalhados, mais cheio de traços e tudo mais. E eles conseguiram derrotar o Império em torno de, chuto eu, que mais ou menos uns 4 meses. Depois de que eles conheceram o Tatsumi para frente, eu dou um prazo mais ou menos de 4 meses. Em 4 meses eles conseguiu eliminar a maior parte das figuras importantes do exército, sobrando só a Capitã Estef. E até o seu grupo de Jägers foi reduzido ao máximo. E basicamente provocar uma revolta contra a população inteira. Que fez tanto esse exército da Steph contra os outros irem contra ela. Aí no finalzinho tem até a batalha da Akame versus a Steph, em que ela usa o poder da Murasame, poder oculto, para entrar no modo especial, pode-se dizer assim, onde ela fica com várias marcas pelo corpo de maldição. Só que por ela ser a portadora da espada, que com um corte ela mata qualquer um, se acertar tipo em qualquer parte do corpo, qualquer parte da pele da pessoa, é um corte e uma morte. Só que a portadora dessa espada, ela tem ela pode usar, não sei qual é a limitação, mas ela pode se cortar com a espada para poder entrar em um modo diferenciado, um buff a mais. E a Steph tem essa luta marcante e tudo mais. No anime, no final dessa luta, ela encontra com o corpo do Tatsumi morto, e os dois se impetrificam numa pedra, uma grande esfera de gelo, e se parte. Porque ela tinha durante a história, ela se apaixonou pelo Tatsumi, que era do exército rival da Nightwave. Só que cada um foi para um seu lado. Mas ela até eliminaria ele e tudo mais. Porque a ideia dela era a ideia dos mais fortes. Os mais fortes sobrevivem, enquanto os mais fracos perecem. E por ela ter sido mais fraca que a Akame, ela iria morrer. Mas ela é muito doida e cruel. Ela não só usava a força, mas também a crueldade contra qualquer membro. Crueldade, tipo assim, exagerada. Não só ganhava nas batalhas, mas humilhava totalmente. Já a Nightwave era basicamente ir lá e matava seus alvos. Não importa quem era o alvo, eles iam lá e matavam. Nem que por isso um deles tenha que morrer. É tudo pela missão de destruir o Império Corrupto. Essa basicamente é a história de Nightwave. Se ficaram curiosos para saber mais, me siga para tal. E se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like, pois isso irá me ajudar muito a produzir mais vídeos aqui no canal. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos até a próxima.